Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com 75% dos brasileiros já classificados, hein? Só falta o Fluminense, amanhã joga contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, só falta o tricolor carioca. Botafogo, Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Palmeiras ontem garantiram as suas classificações, o Palmeiras de uma forma dramática, um drama que eu confesso a vocês, não esperava da parte do time comandado por Abel Ferreira. E o Botafogo, para mim, a classificação mais emblemática, a classificação mais relevante, gigantesca para as oitavas de final. Botafogo é o time brasileiro ao lado do Flamengo. O Flamengo muito mais pelo resultado antecipado. O Flamengo, com 6 pontos, conseguiu sua classificação como líder. Então o Flamengo conseguiu o que o Manchester City conseguiu, que outros clubes conseguiram. Classificação como líder com 2 rodadas. Como líder, só o Flamengo. Manchester City, Juventus, outros times que conseguiram, o Bayern, né, pontuar com 2 vitórias, se classificaram. Mas como líder foi só o Flamengo. É claro que tem a ver com o grupo mais fácil, né? Não tão fácil quanto o do Fluminense. Eu coloquei o grupo do Fluminense como o grupo brasileiro mais simples. Só que analisando agora a gente vê, por exemplo, um Mamelodi, que é muito melhor do que um Esperance. Tá? O Ulsan é ruim mesmo, né? E o Fluminense sofreu para ganhar do Ulsan. E o Borussia é um pouquinho melhor que o Chelsea, né? Acho que está uma prateleira acima do Chelsea. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo se classificou. Foi o primeiro classificado. E o Botafogo, que muita gente disse que não ia classificar. Muita gente, eu estou sendo bonzinho. Quase todo mundo que tem voz na imprensa, estou falando imprensa ESPN, estou falando imprensa Globo, estou falando imprensa... e aí essas outras subimprensas também, né? Quase todo mundo falou que o Botafogo não ia se classificar. E o Botafogo está lá, classificado. O Palmeiras, que todo mundo falou que ia passar tranquilo, então o Palmeiras quase fica fora. Porque quando o Palmeiras toma 2-0, se o Porto abre uma vantagem para cima do Al-Ahly, isso não aconteceu. O jogo foi 4-4, o Porto na verdade estava mais perto de perder, né? Mas se acontecesse uma vitória do Porto por lá, o Palmeiras perdendo por 2-0, o Palmeiras estava perdendo por 2-0. O Inter Miami. O Palmeiras ia ser eliminado. O Palmeiras ia ser eliminado. E aí o Palmeiras conseguiu um empate, mostrou força para empatar, mostrou que isso é a marca do Palmeiras, que é um time que não desiste nunca, que é um time que não se entrega, que não joga a toalha, mas é aquilo, tirando o bonito gol do Paulinho, né, um gol inteligente de quem encontra o Paulinho na área e o toque do Paulinho. Mas de resto é bumba meu boi, estilo Palmeiras do Abel Ferreira. É o bumba meu boi, joga para a área, bica, se sobrar é nossa. E nem sempre isso funciona. A grande verdade aqui é que dos 3 times brasileiros classificados, a classificação do Palmeiras é aquela que coloca um ponto de interrogação para as oitavas de final no time comandado pelo Abel Ferreira. Porque em 3 jogos, o Palmeiras está invicto e tal. Bom, jogando com Al-Ahly, Inter Miami e o pior europeu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porque sem dúvida, o Porto é o pior europeu. O Porto talvez seja o único europeu que não venceu nenhum jogo. Nenhum jogo. Perdeu para o Inter Miami, empatou com o Palmeiras e empatou com o Al-Ahly do Egito. É o pior europeu da Copa do Mundo. E aí aquele empate na primeira rodada, para você ver como as análises têm que ser feitas posteriormente. Foi o primeiro jogo de um sul-americano contra um europeu. E nós falamos, o Palmeiras amassou o Porto. O Palmeiras amassou o Porto. Tal. Mas o Inter Miami ganhou do Porto. E o Al-Ahly estava fazendo 4-3 no Porto. Aí tomou um empate no finalzinho. Será que é tão relevante o Palmeiras ter amassado o Porto? Não venceu. Não venceu. Então eu coloco interrogações. E a torcida do Palmeiras também, logo após a classificação,
boa parte da torcida do Palmeiras já começou a levantar aquela bandeira fora Abel Ferreira, depois do Mundial é para trocar treinador, tem que mudar a filosofia, porque o Abel Ferreira ele não vem agradando nessa temporada a torcida do Palmeiras pelas decisões que tem tomado. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras está nas oitavas de final da Libertadores, absoluta, é o melhor time em termos de pontuação. Mas dependendo do que acontecer no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras, a meu ver, não é favorito. Não é favorito. Em tese não tem favoritismo. Um confronto entre equipes brasileiras do naipe de Botafogo e Palmeiras, não há favoritismo. Mas se tiver um time que chega mais forte, que chega com mais confiança para essas oitavas de final, é claro que é o Botafogo. Mas é óbvio que é o Botafogo. O Botafogo chega com 6 pontos. O Palmeiras chega com 5 pontos. O Botafogo chega com 6 pontos jogando contra uma equipe americana que foi campeã da CONCACAF, não foi convidada, ela foi campeã continental, e contra 2 europeus de primeira prateleira e segunda prateleira, respectivamente, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O Palmeiras com 5 pontos diante de um time do Egito, de um time norte-americano, que não estava nem no ranking para estar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Porque tem o Messi, e contra o Porto, que foi terceiro colocado no campeonato português. Então, se existe um time que chega grande para esse confronto de sábado, é claro que é o Botafogo. A classificação do Botafogo é a classificação mais vultosa, é a classificação mais relevante, é a classificação independente do que acontecer com o Fluminense. Eu confio muito na classificação do Fluminense. Independentemente do que acontecer com o Fluminense, a classificação do Botafogo é a mais relevante. Principalmente por quê? Porque todo mundo que, aspas, entende de futebol, aspas, dava o Botafogo como eliminado. Eliminado. E o Botafogo mostrou como se joga uma fase de grupos, independentemente de quem esteja na fase de grupos. O Flamengo mostrou como se joga uma fase de grupos, independentemente de quem seja. Ah, é um time da Tunísia? Faço 1-0, segura a onda, segura o ritmo, faço 2, mato o jogo, não preciso correr igual um maluco, porque o próximo jogo é contra o Chelsea. Contra o Chelsea eu corro igual um maluco, domino o jogo, tomou 1-0, virou para 3-1, o Flamengo foi absoluto. Flamengo e Botafogo chegam gigantescos para as oitavas de final. Palmeiras, parabéns pela classificação. De qualquer forma se classificaria com a derrota? Pelo resultado do Porto, sim. Porto terminou com 2 pontos. Al Ahly terminou com 2 pontos. Palmeiras teria 4 pontos, mesmo se perdesse. Mas não foi legal. Não foi legal o que aconteceu no decorrer do jogo. Palmeiras mostrou muita fragilidade. Palmeiras mostrou alguns erros que não pode repetir contra o Botafogo. Porque se repetir esses erros, não vai só ser eliminado. Vai perder de muito. Claro que é um confronto totalmente diferente. A postura vai ser diferente. Palmeiras talvez não tenha o Murilo, o Botafogo não terá o Gregory. Vai ser um grande jogo. E aquilo também, né? Palmeiras e Botafogo. Quem avançar, a gente já tem um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. Entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já que Palmeiras e Botafogo se enfrentam. Quem avançar, avança com muita moral. Quem ficar para trás, ficou para trás num confronto gigantesco. E eu tenho certeza. Será abraçado pela torcida, principalmente no que diz respeito aos jogadores. Mas se der, não vou dizer a lógica, mas se der o normal, que é o Botafogo eliminando o Palmeiras, aí eu acho que a pressão em cima do Abel Ferreira vai ser muito grande, principalmente pelo desempenho ruim na fase de grupos. E o Palmeiras pode sair do Mundial, se for eliminado, com uma vitória. Com uma vitória apenas. Enfim, vai ser um grande jogo. Eu não acho que tenha favorito. Mas se a imprensa ficar insistindo nesse papo de favoritismo e tal, o Palmeiras não é favorito de jeito nenhum. Com a bola que o Palmeiras jogou nos 3 jogos, o Palmeiras não é favorito de jeito nenhum. A única vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly só aconteceu porque aos 3 minutos o cara fez um gol contra. E isso mudou a partida. Porque o jogo estava complicado, o Palmeiras não estava achando a bola. O Palmeiras não estava achando a chance de gol. Então, dos times brasileiros, sem nenhuma dúvida, a classificação do Palmeiras é a que coloca mais interrogações na cabeça do torcedor. A do Botafogo é soberba, é absoluta. E a do Flamengo
tornou-se protocolar porque o Flamengo tornou o grupo fácil, com a sua competência, com a sua qualidade. Agora, é o Fluminense. É favorito para vencer o Mamelodi? É favorito. Mas muito cuidado, os caras não afrouxaram contra os alemães do Borussia Dortmund, não. É um time ofensivamente muito bom, defensivamente bastante ingênuo. Tá com o Fluminense agora. O Fluminense pode ser o único brasileiro a não se classificar. Ou então fazer o orgulho do nosso país, de colocar 4 brasileiros entre os classificados para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mais tarde a gente volta falando muito sobre Palmeiras e Botafogo. A rivalidade que era nacional, regional, passou a ser nacional. Ano passado tomou contornos continentais e agora é uma rivalidade mundial. Palmeiras e Botafogo, esse destino, hein? Não para de escrever histórias fantásticas sobre esse confronto. A gente fala sobre isso na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.